está Panorama 95. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. 7h14, já estamos também ao vivo aqui através do nosso Facebook. Você que nos acompanha em qualquer parte do mundo, aquele abraço. Check-up no rádio, chegando aqui no nosso Panorama 95, na sua 95 FM, com o cardiologista, doutor Wander Weyden. Seja bem-vindo, doutor, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os nossos ouvintes do Panorama 95, do mundo inteiro, né? Pois é, nossa pauta hoje é livre, você manda para cá a sua pergunta através do nosso WhatsApp 988-775550 ou através da nossa live, deixa aí a sua pergunta, digita já que o Dr. Wander vai responder. Dr. Wander, tem uma pergunta aqui chegando. Diante de tantos casos de infarto ultimamente, podemos dizer que está ligado ao modo de vida ou destino da pessoa? Em 2015, perdi minha irmã com 34 anos, dessa forma, e meu esposo é hipertenso, e em Caicó está acontecendo muitos desses casos. Acho que estou um pouco apreensiva. Tem motivo para estar apreensiva? Bom dia, Marcos, mais uma vez, bom dia, nosso ouvinte. Existe motivo para uma certa apreensão, sim, Marcos, mas antes de tudo a gente queria primeiro esclarecer que muitos desses casos dos quais nós temos informações e notícias de que pacientes vieram a óbito de morte de uma maneira rápida em função de uma doença serem atribuídos ao infarto, podem não estar completamente esclarecidos com relação ao tipo de morte do paciente. Para esses casos, talvez fosse mais apropriado a utilização do termo morte súbita, ou morte súbita cardíaca, que é uma morte que acontece em até 24 horas do início dos sintomas do paciente. E nesses casos, nós temos o infarto envolvido, isso é verdade, mas existem outras formas de doenças que podem levar à morte súbita. Uma delas, que é relativamente frequente também, são arritmias malignas. Essas arritmias malignas, elas degeneram-se, como a gente chama, numa forma grave de arritmia, que leva à parada cardíaca, consequentemente à morte do paciente. E isso, inclusive, é um dos mecanismos pelos quais o paciente morre durante o infarto. O paciente pode ter o infarto e, durante o infarto, ele pode evoluir para essa forma de arritmia maligna, que degenera numa fibrilação ventricular, resultando numa parada cardíaca. Então, alguns desses casos dos quais a gente tem notícia aqui na cidade podem não se tratar necessariamente da doença infarto agudo do miocárdio. Entretanto, podem ser correlacionados a doenças cardíacas graves que têm como fundo, alguns dos fatores de risco que nós já comentamos aqui, ligados à alimentação, ao estilo de vida pessoal, a fatores de risco como hipertensão e diabetes, ao uso do cigarro, a má alimentação. Nossa alimentação ela é muito rica em carboidratos, ela utiliza de grande quantidade de gorduras. Muitas vezes a gente não tem o costume de ver pessoas discutindo e falando sobre saladas na sua dieta. É sempre qual é a melhor carne de sol que a gente tem, é cultural da gente, qual é a melhor carne de sol, onde é que tem uma melhor massa, uma melhor pizza, um melhor filé. Ninguém fala da salada que acompanha, é difícil, gostozinho, né? Um tira-gosto, né? Um tira-gostozinho. Então, isso sendo reproduzido dia a dia na vida do indivíduo, leva o indivíduo a apresentar certos fatores de risco, como a gente já citou, hipertensão, diabetes, alteração dos lípides, ou seja, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, associado a outros fatores de risco, como o sedentarismo, o tabagismo e o próprio excesso de peso, que seria uma consequência desse mau controle da dieta, leva de fato o paciente a carregar consigo uma série de fatores de risco que podem resultar em problemas cardíacos no futuro, o que leva a um certo alerta aqui na nossa cidade, com alguns casos recentes que nós tivemos. Acho que se a gente contar aí de uns 6 meses para cá, nós tivemos um número que de fato desperta preocupação da nossa parte, com relação às pessoas e pela idade com a qual as pessoas apresentam. Mas não é esperado, pelo menos para a população geral, não é esperado
que aos 30 ou aos 40 anos os pacientes já estejam apresentando infarto. Essa é uma outra questão que a gente gostaria de esclarecer aqui. Embora a doença ela comece a se instalar no paciente, pelo menos a fisiopatologia ela descreve que a doença, por deposição de placas de gordura nas artérias, ela começa a se depositar a partir dos 25 anos, por incrível que pareça. Ela só costuma manifestar-se mais tardiamente nas pessoas. Nos homens, após os 55 habitualmente, nas mulheres após os 65 anos. Então esses dados de pessoas que falecem, como ela disse aí, aos 32, aos 34, pessoas que a gente tem notícia de ter falecido por volta dos 40, 42, 45 anos, despertam uma preocupação adicional. Além de todos esses fatores de risco que existem e com os quais a gente deve se preocupar, pode existir alguma outra condição aqui no nosso meio, pelo menos, que esteja sendo responsável por isso. Uma ou mais condições que estejam sendo responsáveis por isso. Em geral, essas condições são ligadas à genética mesmo, genética familiar. Às vezes você não sabe, os seus parentes não sabem, você também não sabe, mas se carrega com essas pessoas algum gene que leva a uma propensão para o aparecimento de arritmias ou para o aparecimento do próprio infarto agudo do miocárdio. Nessas condições, sem saber, se você toma as providências, mesmo que você não saiba, se você toma as providências de evitar os outros fatores, de evitar ter o sedentarismo, de evitar ter a obesidade, a hipertensão, de evitar fumar, você pode controlar e evitar que esse gene maldoso, esse gene do mal aí, ele se manifeste e venha a causar a doença. Quando a gente não sabe, né, sem saber, e se expondo a esses outros fatores ambientais, você aumenta o risco de desenvolver determinados tipos de doenças. Então, existem essas condições que podem estar sendo responsáveis por esse aparecimento de casos de morte súbita aqui na nossa cidade. Primeiro, nem todos esses casos de morte súbita necessariamente são correlacionados a infarto. Muitas vezes é um termo que é utilizado, às vezes o paciente tem pouco tempo internado no hospital para investigar, pela característica mesmo, é uma morte em até 24 horas, às vezes alguns já chegam sem vida ao hospital e às vezes tenta-se coletar minimamente alguma história do que aconteceu antes e acaba por definir-se como infarto. A conduta para definir de certeza mesmo seria o encaminhamento após o falecimento, se não tivesse sido esclarecido por completo, um encaminhamento após o falecimento para um serviço de verificação de óbitos. Mas isso aí envolve questões pessoais com a família, obviamente, que já está num momento difícil para ainda aguardar para velar o corpo. Então, isso realmente dificulta e não é a prática de ser realizado na nossa cidade. De todo modo, existem condições cardíacas graves, não apenas o infarto, existem outras condições cardíacas graves que podem sim levar à morte e com as quais nós devemos nos preocupar e ter cuidados. Antes de partir aqui para as perguntas que chegando, doutor Wander, é normal quando, por exemplo, alguém morre de morte súbita ou de infarto, aí você conversa com familiares, ele tem algum problema com o coração, não, ele sentia dores passageiras, a dor passava rápido, o não se preocupar com essa dor rápida e passageira é ruim, por exemplo? A gente às vezes não consegue, Marcos, definir para todas as pessoas o risco exato de você evoluir para um caso dramático e uma tragédia como essa de morte súbita. Para a maioria dos pacientes, por exemplo, uma dor rápida e passageira, desde que ela não tenha características nitidamente relacionadas à dor isquêmica do coração, o que seriam essas características? Uma dor em aperto, com uma duração mais ou menos de 2 a 5 minutos, acompanhada geralmente de outros sintomas, como suor frio e falta de ar, e que esteja nitidamente relacionada a fatores precipitantes, como o estresse emocional no momento ou o exercício físico no momento em que você está sentindo a dor. Então, quando você tem uma dor com essas características, existe um motivo de fato para se preocupar e fazer a investigação. Para a grande maioria das pessoas, esses sintomas eles não vêm desse modo. Então, às vezes a dor ela vem passageira, ela vem
no local específico do coração, mas ela, em vez de durar 2 minutos, ela dura 10 segundos, ou então, em vez de durar 5 minutos, ela dura 1 hora e meia. Então, são características que fazem com que a gente pense na possibilidade de ser alguma outra doença. Nessas condições, aí a gente vai avaliar os fatores de risco em volta do paciente. Se o paciente tem mais fatores para que esse problema, essa dor passageira seja do coração, ou se ele tem menos fatores, porque não seria custo efetivo nem para o paciente num sistema suplementar de saúde, um paciente que esteja realizando seus exames particulares, ou no próprio Sistema Único de Saúde, não seria custo efetivo a gente pedir todos os exames cardiológicos para qualquer paciente que tenha apresentado uma dor no peito pela primeira vez. Nesses casos, a gente vai pesar como é a característica da dor, se ela favorece a possibilidade, um risco de infarto no futuro, e as outras condições clínicas do paciente. Agora, se é um paciente que já tem um histórico de família, de outras pessoas, que já tiveram problemas cardíacos, por exemplo, para os familiares, para ela, essa nossa ouvinte que relatou que tem algum parente de sangue dela, pelo que ela relatou aí, que teve. Então, para os familiares próximos, qualquer dor no peito que o paciente vier a sentir, né, mesmo que seja uma dor passageira, é motivo de fato para preocupação. Pode ser a manifestação inicial, como você disse, e isso requer um certo alerta mesmo da parte da gente, mas isso a gente tem que considerar os fatores todos envolvidos. Se você não tem nenhum histórico de família, se você não tem pressão alta, não tem diabetes, se você é saudável, como a gente diz, e verificou que é saudável, porque às vezes também tem isso. Não, eu sou saudável, mas nunca mediu a pressão. Não, eu sou saudável, mas nunca fez um exame de sangue para saber se tinha diabetes, se tinha taxa alterada. Então, é saudável mesmo. Já fez um acompanhamento médico e verificou que está tudo bem. Então, aí a gente pode ficar mais tranquilo com relação a isso. Mas esses outros casos em que você tenha motivos para ter um problema cardíaco, aí a gente deve ficar atento. Vamos aqui o nosso WhatsApp. Bom dia, Marcos. Bom dia, Dr. Wander. É Rosário que está falando. Eu queria perguntar uma coisa sobre a minha mãe, porque ela sentiu essa semana, o coração dela acelerou muito à noite. Tipo umas pancadas, ela disse. Era tão forte que ela disse que tremia o corpo dela. Aí ela ficou muito nervosa depois disso. Nunca tinha acontecido isso, foi a primeira vez que ela sentiu. Ela é hipertensa, mas a pressão dela é controlada. Ela tem 67 anos. Aí eu queria saber se pode ser algum problema no coração. Obrigada. E aí, doutor? Bom dia, Rosário. Um abraço para sua mãe também. Esses sintomas, da maneira como foram descritos, eles podem estar ligados, de fato, a alguma doença no coração. O que acontece? A gente tem, na verdade, um conjunto de sintomas de percepção de batimentos do coração. Às vezes essa percepção é acelerada, às vezes não é, mas é só a sensação de tá sentindo o coração bater. E a essa percepção, a essa sensação, nós damos o nome de palpitações. No geral, quando o paciente apresenta esses sintomas, o primeiro do grupo a principal hipótese diagnóstica, ou o primeiro do grupo de doenças que a gente imagina que possa estar correlacionado, é a presença de algum tipo de arritmia. Ainda mais quando esse sintoma ele é o principal sintoma. Em algumas condições, como por exemplo na presença de dor no peito antes, ou de falta de ar antes, e as palpitações elas vêm apenas associadas, aí a gente pode estar correlacionado, na verdade, a um quadro mais amplo. Mas como a descrição foi dada aí de exclusivamente a queixa exclusiva da paciente foi essa percepção de batimentos acelerados no coração, a gente diz que a queixa principal do doente é a de palpitações, e o primeiro dos grupos de doenças que nós temos que investigar, e o primeiro deles é o grupo das arritmias. Não quer dizer necessariamente que a presença de palpitações ela esteja correlacionada com a doença arritmia, que essa sim é uma doença que existem, na verdade, vários subtipos de arritmias. Globalmente falando, as arritmias são alterações do ritmo normal de batimentos do coração. Quando esse ritmo ele deixa de ser normal e ele passa a ter alguns descompassos, aí nós
estamos diante de um quadro de uma arritmia. Algumas arritmias são totalmente benignas e causam, às vezes nem causam sintomas, às vezes os pacientes têm arritmia e não têm sintomas, às vezes as arritmias causam sintomas, mas não têm um potencial de se agravar mais, e às vezes algumas são malignas e podem inclusive levar o paciente a um quadro de morte súbita. A gente só tem como diferenciar um do outro fazendo exames complementares. O primeiro dos exames complementares é o exame do próprio doente na hora, porque você pode, ao examinar, ao escutar o paciente, você já pode detectar o tipo de arritmia dele. Eletrocardiograma é o exame seguinte, e em alguns casos é necessário, por exemplo, para esse caso específico, o holter de 24 horas, porque aí você consegue ter ao longo de 24 horas uma média de até 100 mil batimentos para fazer a análise e aí verificar se tem alguma coisa de errada com o coração do paciente. E mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Bom dia, doutor. Eu gostaria de saber que eu tenho pressão alta, tomo losartana de 50 e tenho uma criança de 7 meses que ela ainda mama. Esse remédio prejudica a criança? Doutor Wander. Bom dia. As medicações, na verdade, quando a gente vai falar de amamentação de pacientes, a gente tem que sempre levar em conta o que a gente chama de análise de risco-benefício. Por quê? O ideal é que as mães não tomassem absolutamente nenhum tipo de medicação, porque virtualmente existem muitas medicações que podem passar a ser transmitidas tanto pelo leite materno durante o período de amamentação, quanto pela placenta durante o período de gestação da mulher. Então, em função disso, a situação ideal seria a situação em que a mulher não precisasse de absolutamente nenhum tipo de medicação. Entretanto, essa não é a realidade, né? Se a gente for atrás, eu acredito que nenhuma grávida consegue passar uma gestação inteira sem precisar tomar nenhuma medicação, ou então 6 meses após amamentando, que não sem necessidade de tomar nenhum medicamento. Então, para todas essas condições, toda vez que é necessário fazer alguma medicação para uma paciente que esteja gestante ou amamentando, é preciso se levar em conta isso, a necessidade do paciente e a possibilidade de que isso seja transmitido para a mãe. Então, com relação à losartana, não se sabe até hoje com os estudos, e eu tô inclusive diante da bula oficial do remédio aqui, para que a gente explique isso para a paciente. Não se sabe se ele atravessa, até hoje não tem estudos que mostram se a losartana atravessa ou não o leite materno. Então, a recomendação do fabricante é uma recomendação dúbia. Ela diz que a descontinuação deve ser feita levando-se em consideração o tratamento para a mãe. O que é feito na prática, na verdade. Muitas vezes a gente continua o tratamento em função da necessidade da mãe de ser tratada da hipertensão, porque aí ela não poderia passar 6 meses ou 2 anos, que é o período recomendado de amamentação. Você não pode passar 6 meses ou até 2 anos amamentando, sem saber se o remédio, porque não há estudos que comprovem que esse remédio especificamente ele atravessa o leite materno, sem saber se o remédio atravessa, somente por uma possibilidade, sem saber quais seriam os efeitos na criança. Então, em função disso, a medicação ela não é proibida, não existe nenhum estudo que mostre que há um efeito danoso, e aí o fabricante ele diz que você tem que avaliar a necessidade da mãe. Se ela já era uma hipertensa anterior e já fazia uso disso, a recomendação normalmente é de que seja mantida. Lembrando que na gravidez, isso aí a gente está falando para a amamentação, para os 7 meses. Na gravidez, a losartana ela é absolutamente contraindicada, porque ela pode, não quer dizer que vai, mas ela pode produzir danos graves à criança que está para nascer. Para fechar, temos aqui uma pergunta da nossa diretora Gelma de Souza. Como é que está seu coração? Está tranquilo? Está. Bom dia, Gelma. Bom dia, doutor Wander. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvinte. Doutor Wander, no último sábado, a minha mãe, que é hipertensa, a pressão dela chegou a 20/10. Inclusive, foi detectado que ela tem um sopro no coração. Isso pode levar a algo a mais sério? Sim.
Sim, esse nível de pressão, ele requer uma certa atenção, né? Classifica a paciente, nós temos 3 classes de pacientes. Quando eles têm hipertensão, nós classificamos eles em 3 classes ou 3 estágios. Estágio 1, que são níveis de pressão mais baixos, certo? Habitualmente de 14/9 a 16/10. Classe 2, que é uma hipertensão que nós chamamos de moderada, então é classificado de 16/10 até 18/11. E classe 3, que é acima de 18/11. Na verdade, como ela teve 20/10, o que é classificado como estágio 3 é apenas a pressão máxima, que passou dos 18, certo? Isso classifica automaticamente o paciente como de alto risco cardiovascular, certo? O que a gente tem que verificar são as condições que levaram a essa pressão chegar a esse nível de 20/10. Né? Existem algumas condições, por exemplo, o paciente transgrediu dieta, comeu uma comida muito salgada e chegou a esse ponto, então merece uma grande atenção, porque não foi um evento tão tão incomum, né? Porque às vezes a gente come uma comida um pouquinho mais salgada e não percebe. Foi após um grande exercício físico. Às vezes existem alguns exercícios físicos que fazem. Lá onde a gente trabalha, a gente faz exames, por exemplo, como o exame de esteira, em que pacientes frequentemente eles atingem uma pressão de 20/10, 21/10, e não necessariamente isso é considerado de alto risco, porque envolve uma grande carga de esforço. Basta apenas que você recomende que a pessoa não faça grandes esforços até fazer o tratamento adequado da pressão. No caso dela, se não foi relacionado a um grande esforço físico, às vezes é relacionado a estresse, é uma outra causa que pode levar a esses picos de pressão, né? Se não está correlacionado diretamente ao esforço do paciente e sim a outras causas, a gente deve ter uma atenção, porque mesmo que ela não tenha pressão de 20/10 todos os dias, ela tem o potencial de chegar a isso. Certo? Eu, ou você, ou Marcos acreditamos, a gente não tem esse potencial. Mesmo que a gente se estresse aqui o dia inteiro, ou mesmo que a gente coma uma determinada comida salgada, o nosso corpo ele se autorregula e não permite que a pressão chegue a esse ponto. Se a pressão da sua mãe chegou a esse ponto e ela sendo hipertensa, ela pode permanecer, inclusive assim, assintomática. É comum que alguns pacientes tenham pressões a esses níveis, mesmo sem perceber, e isso pode de fato gerar problemas. Então, se ela já é hipertensa, ela é recomendado que ela faça uma avaliação para avaliar o acréscimo de medicações ou a troca da dose, né? De repente a dose pode ser, a gente pode manter tudo como está e apenas aumentar a dose e ter um certo cuidado mesmo, porque essas pressões altas desse jeito, elas podem tanto subitamente levar a eventos como acidente vascular cerebral, AVC, na hora em que você está apresentando o quadro, como a longo prazo pode evoluir também com problemas como angina, infarto agudo, mas aí a longo prazo, não, às vezes nem é sempre no momento em que está tendo o pico hipertensivo. Ok, dona Terezinha tem que se cuidar, viu? Tem que se cuidar. Doutor Vânia, obrigado pela sua participação. Você volta quinta-feira, se Deus quiser, aqui no nosso Panorama 95. Eu que agradeço, Marcos. 7h35. Volto já, conversando inclusive com o pré-candidato ao governo do Rio Grande do Norte, Breno Queiroga, Partido do Solidariedade, já ao vivo aqui no nosso Panorama 95. Estamos